lembrei de algo, uma cura que hoje eu poderia falar que foi anjo. Eu estava numa igreja, eu vou até falar dessa cura e o que você acha na sua opinião. Eu estava numa igreja, aí um irmão falou assim: pastor, ore pela minha sogra, que ela tem um problema, não lembro qual era o problema da doença dela, nos ossos, mas você viu o ombro dela, a diferença eu acho que de 10 centímetros ou 15, um bem mais baixo do que o outro. E aí eu falei, tá bom. E aí quando ele estava saindo para ir falar com o outro pastor da igreja, né, eu estava pregando, eu falei, volte aqui. Veio em mim uma fé que Deus ia curar ela e não ia nem precisar orar. Veio algo assim em mim, uma fé, eu falei, volte aqui. Eu falo que manifestou o dom da fé, que eu tinha certeza que ela ia ser curada. Eu falei, volte aqui. Olha para o ombro dela, ela estava mais ou menos nessa distância, ou talvez um pouquinho mais afastada. Eu só apontei, olha para o ombro dela. Aí o ombro dela foi subindo para o lugar. Hoje nós ia falar que o anjo colocou no lugar. Mas é interessante que eu perguntei para ela, o que você sentiu? Você sentiu alguma coisa na hora da oração? Ela disse que sentiu alguém puxar. E não falei nem para puxar nem nada, eu só falei, olha para o ombro dela, mas veio essa certeza em mim que ela ia ser curada. Eu falei, manifestou o dom da fé. Até o dom da fé, o Espírito, os anjos trabalham nisso, nesse dom, ou é algo de dentro que flui? Ou é de fora que ele influencia? Como acontece isso? Especificamente com relação ao dom da fé, eu creio que já vem do Espírito Santo. Eu creio que é do Espírito que ativa em nós essa fé e ousadia para não ter dúvida de que algo vai acontecer naquele momento, né? Então eu creio que muito tem a ver com isso, do Espírito Santo, né? Então, mas eu creio que muitas manifestações dos dons vêm através dos anjos, né? Inclusive esse aí, com certeza, eu creio que foi um anjo, né? Quando tem milagres criativos, eu creio que foi um anjo. Tem, por exemplo, às vezes a gente ora por bariátrica. A pessoa, né, por emagrecimento, o pessoal dá até risada. Eu falo, ora até para emagrecer, não é? Vai ter um monte de gente aí, comenta aí. Glória a Deus, né? Ora agora por esse emagrecimento, libera. Mas acontece emagrecer? Acontece, é incrível. Então, assim, Deus ativa esse dom da fé em nós, que eu falo que é até mais importante que o milagre, o dom da fé, não é? Porque é essa ousadia, essa fé de que me movimenta para me expor, não é, para que Deus opere. Então é muito louco. E aí, por exemplo, até aqui nesse livro, né, o Manual Prático da Cura Divina, eu falo como ministrar emagrecimento na vida da pessoa. Aí tem as dicas práticas. Eu falo metabolismo, eu vou falando célula de gordura derreta, eu vou liberando os decretos específicos. Por exemplo, tem uma parte aqui do cérebro que comanda o apetite. Deus regula isso, porque depois você ora pela pessoa. Quais são os sinais que a gente vê muitas acontecerem? A pessoa no dia seguinte ela não come a mesma quantidade, ela não consegue comer o mesmo que ela comia antes. É uma coisa muito louca. E às vezes ela até vomita. Ela come, ela fala, meu Deus, não consigo mais, eu começo a comer menos. Instantaneamente, muitas já sentem desinchar. E a mulher que sabe muito do seu corpo, né, ela fala, nossa, minha calça tá mais larga. Essa calça, uma vez uma pastora lá em Flores da Cunha falou, essa calça estava apertada e não entrava. No dia seguinte começou a entrar e ficou larga. E já vi casos assim mais punks, né, que foi progressivo, não foi instantâneo, mas a mulher perdeu, sei lá, ela tinha 100 e poucos quilos, perdeu 30 acho que foi 34. Na hora não. Não, foi em 6 meses. Mas ela não fez bariátrica nem nada, não fez bariátrica, nada. Eu tenho essa foto. Depois eu mando pro senhor, de repente pode tentar colocar na edição. Eu tenho a foto dela aqui. Ela era até com o braço, ela era grande, e também lá na igreja em Santa Branca, do louvor, bem grande, com o braço grande. E ela fica magrinha até com o braço. Então foi uma cirurgia plástica, assim. Então não foi só perda, não ficou pelanca. Isso que é muito louco. Ela falou, e eu não fiz nada, eu, assim, não fiz uma dieta absurda, um jejum de 200 dias, não. Foi comendo normal e foi emagrecendo. E ela falou pra mim, e eu lembro, quando o Senhor orou por mim, eu caí no poder de Deus e você falou, célula de gordura seja destruída. Então essa fé, através de uma revelação, um amigo meu, um apóstolo, falou pra mim, comece a orar por emagrecimento. Então o Randy Clark fala isso, né? Tem um livro do Randy Clark com o Bill Johnson, que eu acho muito bom, que chama Conversa Franca sobre Cura. Muito bom.
Muito bom, né? E aí ele fala com o Bill Johnson, ele fala assim, tem vezes que Deus ele vai me impulsionando a minha fé para orar por determinados tipos de enfermidades. E eu vejo isso, né? No decorrer desse ministério, desse propósito, a gente vê que Deus vai acrescentando novos sinais, uma nova fé para novos sinais. E a gente sempre vai desejando, né, por mais milagres extraordinários. Aliás, é um livro que eu escrevi, chama Por Mais Milagres Extraordinários, que tá estacionado. Eu escrevi, lancei, tem um monte de gente que pede pra mim, mas eu falei, não, esse aí tá estacionado porque eu tô esperando mais milagres extraordinários. Eu tô aqui com Deus discernindo mais milagres extraordinários. Ele tem feito, né? Essa semana mesmo agora, eu tava em Barueri agora, né? Ontem, uma pastora chegou com o joelho trincado, né? Bateu o carro, continuou trincado com uma dor terrível e ontem, pra glória de Deus, voltou, colou. Ela tava sem dor, dançando, ajudando, pulando. Foi algo fantástico. Então, a gente tem visto, mas sempre quer mais, né? Sempre quer mais de Deus, coisas maravilhosas e o reino, a gente quer que o reino venha, né? Essa é a nossa ambição. Que o reino venha mais em mim e através de mim em alto nível. Se for falar, você tem uma ambição aqui na Terra, que o reino venha de forma tangível em mim e através de mim. Então, eu quero mais experiências com Deus e quero ver Deus fazer grandes coisas aqui na Terra sobre as vidas. Esse é o nosso barato. É forte, vai comentando aí. Você conhece alguém que está buscando cura, milagres? No final do programa o pastor vai estar orando. Assim como aconteceu no programa número 40, que ele participou, que teve curas, até hoje está acontecendo, como eu falei no começo, de um testemunho de uma irmã. Então você compartilhe, que é uma forma de estar ajudando. Eu gosto de falar, pastor, que nós temos 28 mil inscritos, graças a Deus, no canal, mas maravilha. O YouTube avisa, acho que 280. Olha lá, estou chutando alto, não sei nem se avisa 280. O YouTube não avisa todo mundo. Então uma forma de espalhar é você mesmo. Você compartilhando é uma forma de as pessoas conhecerem mais o programa Podercast, esses testemunhos, essas ministrações, essas chaves que é liberado. É algo poderoso que Deus está fazendo. Pastor, muita gente busca transferência de unção e eles acham, vamos dizer, eu vou lá no Rodrigo Ramos, no pastor Rodrigo Ramos, vou receber, ele vai pôr a mão sobre mim, já vou saindo, já vou ter curas, milagres. É assim que acontece? Só a pessoa, você põe a mão, a pessoa já vai sair nos milagres, já vai acontecer tudo? Isso é uma pergunta muito boa, né? Tanto é que daí a gente faz um treinamento e procura trabalhar com as pessoas essa trilha de conhecimento, né? Deus em nós, Deus através de nós. Tanto é que aqui tem 5 livros, não é? E é uma trilha de conhecimento. Tem, por exemplo, 21 chaves para romper e acelerar o sobrenatural também. Que eu vou falando o quê? Esse aqui que eu relancei, não é? Os segredos da transferência de unção, que é a segunda edição dele, com uma nova capa, novos testemunhos, tem outros testemunhos que eu tirei e novos versículos, novas revelações que eu coloquei nesse livro. Então, se você quiser saber mais sobre transferência de unção, sobre essa chave, impartição, ser cheio do Espírito Santo, eu creio que vai ajudar muito. Agora vamos lá, essa pergunta, né? Eu creio no poder da impartição através de um vaso de Deus. Eu creio nesse recebimento, né, da imposição, até do clássico da imposição de mãos, mas você pode receber na atmosfera, você pode receber, eu creio que você pode receber uma impartição lendo um livro, que eu já chorei em livros de avivalistas, assim, senti a glória de Deus, coisas loucas nos livros que eu li, algo sobrenatural, nos vídeos. Mas eu creio muito nesse clássico, né? A gente quer o clássico que é põe a mão sobre mim, pede para Deus romper poderosamente, né? A gente sabe que é o Espírito Santo que dá os dons, que ativa, mas com certeza ele usa seus vasos. E eu creio que você recebe algo muito forte e que destrava muitas coisas, mas não basta só receber. Não é? Tem muitas outras práticas, execuções, por exemplo, jejum na água, adoração em espírito, oração em línguas. Se colocar à disposição, às vezes a pessoa está carregada. Eu falo, gente, vocês são essa igreja aqui, ó, vocês são obesos espirituais. Vocês estão gordos, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Tá faltando vocês
liberar isso que vocês estão carregando. Né? Tem lugar que eu vou com essa exortação. Por quê? Porque eles estão cheios de Deus, já recebeu muito de Deus. Só que o que falta? Falta se colocar à disposição. Então, quer ver milagre? Né? Eu falo sempre isso. Né? Eu falei no outro podcast, tem que repetir nesse. Você quer ver milagre, irmão? Você quer ser usado poderosamente por Deus? Vá para os hospitais. Não dependa de microfone, de oportunidade do pastor. Não dependa do pastor te chamar para orar pelos enfermos lá embaixo. Não dependa só disso. Se te chamar, glória a Deus, é bênção. Mas lá fora tem 5 bilhões de seres humanos esperando você para manifestar o reino dos céus. Não é? Indo para o inferno. Então, assim, vá para os hospitais, porque é o lugar onde tem mais matéria humana precisando de Jesus ali, e Cristo quer se manifestar em nós, através de nós. Então, recebi uma impartição, faz prova de Deus, né? Vai lá, manda fogo. Uma das chaves é se colocar à disposição. Se você não ir, Deus não vai fazer. Não adianta ficar sentado falando, eu tô orando para ver o momento. Cara, não vai vir um anjo falar com você. A palavra já diz, digam, é chegado o reino dos céus, curem os enfermos, ponto. Você quer uma palavra profética? Já tá na tua mão. Mateus 10, de 7 a 8. É forte isso. E você citou um livro que eu gosto muito, eu aprendi muito sobre cura com o pastor Randy Crack, já fiz a escola dele muitos anos atrás, e os livros. E ele fala algo interessante que eu acho que até nesse que você falou de perguntas e respostas com o Bill Johnson e Randy Crack, que ele não via cura na mente. E na igreja do Bill Johnson começou a acontecer cura de pessoas com doenças mentais, doenças na mente. E aí isso despertou a fé dele para ele orar na igreja dele, começar a orar, e começou a acontecer. Se eu não me engano, eu acho que é nesse livro que ele fala isso. E eu queria saber se tem algum incômodo disso, de você não ter resultado em alguma área de cura, ou você está satisfeito, tudo está sendo curado, ou tem algo que você fala, ainda não tem muito resultado nessa área e eu estou buscando para ter. Tem alguma assim específica? Tem. Por exemplo, a gente tem visto muitos cegos enxergarem, mas eu quero ver todos os cegos enxergarem. Eu já vi cadeirante se levantar, mas eu quero ver mais curas específicas nessa área, esclerose múltipla, ou doenças terminais, câncer terminal, ressurreição de mortos. Ou seja, o próprio autismo, né? O meu desejo é ver autistas sendo curados, que eu não vi ainda, não tive testemunho assim. Eu oro por muitos, mas não vejo claramente o testemunho se chegar. Então tem muitos casos, muitas vidas que a gente clama, eu clamo ao Senhor, né, e gera esse desejo, ativa em mim, libera sobre mim, enfim, né, jejua para ver mais vidas curadas, libertas e restauradas, e sempre numa fé, numa cura instantânea, que a gente tem ensinado, né? Tenha uma fé, mesmo que seja progressiva, mesmo que a pessoa não seja curada, trabalhe a tua mente para uma expectativa de uma cura instantânea, de uma restauração instantânea. Então, com certeza, a gente quer ver grandes coisas extraordinárias acontecerem. Não é? Crescimento de braços amputados, né? Membros amputados, eu creio, não é? Esse nascimento. Tem até no livro Manual Prático da Cura Divina, eu falo disso, nos dois, sobre os dons, que pelo menos 3 autores, e um deles é o autor dos Generais de Deus, Robert Liardon, fantástico. Ele fala que ele também teve uma visão de Deus, que Deus levou ele até o céu, e ele viu uma sala cheia de órgãos. Órgãos tipo como se fosse uma linha de montagem, uma autopeça de órgãos humanos, da anatomia humana. Então tinha tudo. Orelha, coração, fígado, aveia, sei lá. Veia, né? Aveia não. Veia, artéria, tudo. E que nós poderíamos decretar um novo órgão e que o anjo ia pegar esse órgão e botar na pessoa. Então, até essa fé eu tenho. Então eu libero, não é? Novo coração. E às vezes a gente vê testemunhos da pessoa falar, o médico falou que eu tô com um novo coração depois da oração. Ele falou, fez o exame, é um novo coração. Aleluia. Então a gente vai orando também com essa fé, né? Senhor, anjo do Senhor, coloca aí um novo coração, faz uma cirurgia, bota aqui um novo fígado. E nós cremos que acontece, né? Temos fé para isso.
Então, sempre... Eu creio que aqui na Terra, a gente sempre tem que viver com esse desejo. Porque, assim, por mais maravilhoso e cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus que seja o avivalista, não tem nenhum que eu vi assim que falou, eu curei 100% onde eu vou. Não é? Nem o próprio Curry Blake, mesmo com a fé dele, eu creio que não... eu não creio que sejam todos, assim, até Catherine Kuhlman falava, né, que ela falou que ia fazer essa pergunta, a primeira pergunta que eu vou fazer no céu para Jesus, por que todos não foram curados, não é? Então tem coisa que tem que ficar no vácuo, mas ao mesmo tempo, o crente, um cristão verdadeiramente que tem fome, o que eu falo assim? A fome é o resultado de uma alma inconformada. Então, assim, um cristão, para não ser religioso e não estacionar, ele tem que ser inconformado com o evangelho dele. Se eu não estou vendo tantas coisas acontecendo como tem na Bíblia, eu quero viver. A Bíblia, aliás, eu falo, gente, você quer se incomodar, quer ter fome? Leia a Bíblia. Né? Que você vai falar, opa, eu quero caminhar sobre as águas. Eu quero falar com Elias e Moisés no monte. Eu quero ver o morto ressuscitando depois de 4 dias e falar, sai, levanta. Eu não estou vendo isso, então tem algo errado, porque Cristo está em nós, né? E ele fala, eis que vos dei todo o poder e toda a autoridade para curar todos os enfermos e expulsar todos os demônios. Mateus 10:1, Lucas 9:1. Então eu falei, cara, o que eu preciso fazer, Senhor? O que eu preciso destravar aqui para ver mais do reino? Então, até o final da nossa vida aqui na Terra, eu creio que a gente tem que ter essa fome por mais do reino, né? E aí a gente vai desfrutar, né? Vai acontecendo cada vez coisas maiores. Pastor, tem acho que um ano, Podercast 40 que nós gravamos, eu imagino que isso que nós já estamos no número 80 e tanto, ou 90, que eu não sei quando vai entrar isso aqui, já está chegando ao novo programa no 90, então já passou bastante tempo, no mínimo um ano. Com certeza de um ano para cá aconteceu mais milagres, curas. Você falou no outro alguns milagres. Você lembra de alguns milagres extraordinários que aconteceu nesse tempo? Até conta aí, lá nos Estados Unidos, eu fiquei curioso, porque lá nos Estados Unidos foi um lugar de grandes avivamentos, como a Rua Azusa e outros avivamentos que eu conheço que aconteceu nos Estados Unidos, em vários locais. E hoje muitos falam que em alguns lugares está morto o evangelho lá, segundo eles dizem, nunca fui lá. Lá, qual foi a experiência lá dos Estados Unidos e qual foi os milagres que têm acontecido nesses últimos tempos, de um ano para cá, desde o último programa, milagres que te impressionou? Deus tem levado para vários lugares, né? Para a Europa, Portugal, Espanha, Estados Unidos, tem ocorrido uma ampliação, né? Desse reconhecimento e desse convite para ir para outros lugares também, outras nações. E até peguei não só os Estados Unidos, mas assim, pegar uma visão geral, eu creio que tem muito trabalho para ser feito. Tem muita gente com fome, tem muita gente sedenta, tem muita gente já operando sinais, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. Não é? E, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos e eu preguei só para a igreja de brasileiros. E só brasileiros. E desses brasileiros eu vi igrejas de todo tipo. Teve igreja que foi maravilhosa, assim, no sentido de permitir que o Espírito Santo viesse com uma visão maravilhosa, né? Uma delas é até a igreja Global Fire da pastora Jerusa, uma bênção, pessoal com faminto, né? Que quer mais de Deus. Eu creio que é um sinal de um rompimento de avivamento, né? Agora também teve igrejas que eu fui que eu percebi uma limitação, ainda crenças limitantes religiosas que Deus fez, mas podia ter feito mais se o pastor tivesse um coração mais aberto para a manifestação do poder de Deus. Que quando a gente ministra no lugar, a gente vê essa... não dá para... Uma hora não é pouco tempo para ministrar cura, né? Porque tem palavra, tem testemunho, tem ministração, então tem que dar tempo, tem que deixar fluir, né? Que nem eu estava agora, uma igreja de domingo, pastor Paulo Barueri, uma Assembleia de Deus com uma visão diferenciada. Ele falou, gente,
não tem hora para acabar. Se for meia-noite, estamos aqui. Então, assim, um pastor com esse coração aberto é isso, não é? Deixa o Espírito Santo tocar. O culto não é para as pessoas, o culto é para Deus. Deixa Deus fazer do jeito dele, não é? E as pessoas vão ser mais abençoadas. Não dá para ser aquela regrinha do tipo, 1h30, acabou, já era. Então, se o Espírito Santo quiser passar de 1h30, não vai dar? Então, isso é complicado, né? Então, assim, tem muitos desafios, tem muito trabalho a ser feito, né? A gente quer alcançar as nações, mas quer alcançar as pessoas daquelas nações. Então, eu tenho orado para alcançar o povo norte-americano, para que eles reconheçam o trabalho, porque nós cremos no avivamento do Brasil para o mundo, que nem na Espanha, eu tenho pregado para espanhóis e hispanos. Como assim hispanos, né? Latino-americanos, cubanos, pessoas de Honduras, do México, de Colômbia. E esse povo é sedento. Esse povo é muito precioso, eles têm uma fome de Deus maravilhosa, eles têm fome de tudo, eles recebem, são muito queridos e recebem com força. E os espanhóis também, os espanhóis eles são mais criteriosos, mas quando eles veem o poder de Deus acontecendo, eles validam aquilo. Então eu amo muito a Espanha, né? E vejo uma resposta apaixonada com relação ao que Deus vai fazer, mas tem muito trabalho a ser feito, né? Isso é um pouquinho que eu tive de experiência no exterior. E eu vejo que o Brasil, assim, tem um crescimento muito grande. Eu vejo que o Brasil é uma esperança muito grande de, assim, não importa o que está acontecendo, mas são sinais, mesmo que às vezes a gente vê lá a igreja com 1.000, 2.000 pessoas, 10.000, é um sinal interessante de crescimento exponencial no Brasil. Só que é lógico, essas pessoas precisam ser ativadas no sobrenatural, não é? Ser treinadas, romper, viver mais além daquilo que a gente está vivendo. E eu creio que o Brasil é terra de avivamento e que vai levar muitos avivalistas para as nações. E já está acontecendo, mas isso vai aumentar de um jeito muito mais poderoso. Então, glória a Deus por isso. Agora, sobre os milagres, né? A pergunta é, milagres que eu vi. Ai, pastor, cada hora a gente se contenta com, né? Assim, não tem uma... dos sinais, assim, a gente tem visto, como eu disse, muitas pessoas com metais no corpo, próteses de tudo que é tipo. A gente ora e a pessoa não sente mais a prótese, ou eu não sei se some, né? Falar, sumiu. Eu creio que sumiu em muitos casos. Mas, por exemplo, o que ela fala? Ela dá o testemunho de que a dor sumiu, de que ela aperta e não sente o metal e que recuperou a mobilidade e a força. Então, muitos testemunhos nesse nível já deixa a gente assim. Então, todo milagre relacionado à prótese metal, eu fico feliz. Eu falo, uau, que demais. É sempre assim uma alegria. E é muito o que acontece. Por exemplo, esse final de semana tinha uma senhora com uma prótese na perna e pino. E tinha um pino entre o pé e a perna, aqui, bem aqui instalado. E ela não conseguia mexer esse pé. E tinha muita dor e formigamento. Depois que nós oramos, ela recebeu um toque do poder de Deus e começou a mexer a perna, andar, chorar, porque ela estava completamente restaurada. Então, esses milagres assim são preciosos. Tinha uma vez também lá em Araçariguama, no Vale da Benção, que eu ministrei há 2 meses, tinha uma outra senhora com prótese de cerâmica, nos 2 joelhos, cerâmica. E dura, destruída. E ela falou para mim, eu estava deprimida. Eu estava sem gosto pela vida, né? Porque, lógico, o corpo afeta a alma. Então eu falo, tem gente que às vezes pergunta pra gente, vocês só curam? Não, pelo amor de Deus, quando vem a glória de Deus, toca o corpo, toca a alma, toca a mente, a pessoa sai completamente diferente. E ela caiu no poder de Deus, essa senhora, quando ela levantou, ela estava completamente restaurada, ela corria, porque era osso no osso. Fez a cirurgia, botou a prótese, mas não estava bom. E depois da ministração, Deus operou um milagre lindo e ela estava correndo. E até hoje eu falo com ela e ela fala, eu tô ótima. E ela falou assim para mim no WhatsApp, eu estava com a vida não tinha mais graça a vida para mim. Depois dessa restauração, a minha vida mudou. Olha só, mudou.
Então, dali pode nascer uma avivalista, uma mulher de fé, ela tá dando testemunho, tá anunciando Cristo para as vidas. E eu falo, gente, não contra palavras não há argumento, contra ações de Deus não há argumentos, né? Então, quando vejo muita gente curada de olhos, eu também amo cego, enxergar, ou pessoa com mosca volante, ceratocone, toxoplasmose, ou até embaçamento, qualquer problema no olho, eu fico feliz. Eu falo, uau, que legal, que demais. Então, até estrábico, eu já vi casos de criança, né? Eu não sei onde eu estava, a criança estrábica desentortou o olho dela e começou a enxergar perfeitamente. Surdos de nascença, tímpanos furados que são restaurados, ossos também, que a pessoa sente que a dor sumiu, osso trincado tal, e volta. Tudo isso a gente tem visto com grande frequência e é maravilhoso, né? É demais, é demais. Tumores também sumindo. Outro dia eu estava no final da nossa imersão do Curados para Curar, que é uma imersão maravilhosa. Convido o pastor para estar nessa imersão, os irmãos. Todo início de maio, com meu pai na fé, o apóstolo Denardi, que vai estar aqui em nome de Jesus também, no Podercast, querido, que se move em sinais. Meu pai na fé, apóstolo Geraldo Denardi. E no final do Curados para Curar, a irmã foi no culto do pastor Felipe, lá de manhã, foi encerramento. E ela tinha um tumor na cabeça. Ela já estava assistindo nossos vídeos, assistindo tudo. Ela começou a assistir os meus vídeos no YouTube e tal, e estava impactada. E é uma mulher muito sensível ao poder de Deus. E ela estava cega, porque é um tumor benigno que nasce na cabeça, vai crescendo, aí vai apertando os nervos, vai deixando a pessoa cega e vai deixando sem mobilidade. No caso dela, ela estava cega de um olho. Ela ainda estava com mobilidade, por milagre também. Mas ela recebeu um toque do poder de Deus, caiu no poder, teve visão aberta, teve muita coisa. Quando ela abriu quando ela levantou, ela já estava enxergando com aquele olho. Meu Deus, foi algo lindo, 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 lindo. De Deus, louvado seja Cristo Jesus por todos os sinais que ele tem operado. Mas a gente quer mais, né? A gente se alegra com tudo, até uma dorzinha de cabeça, mas quer mais, né? Dente restaurado, ATM. Então tem muitos detalhes, né? Lepra, já vi cura de hanseníase, pessoa com Hansen, orando à distância, no áudio, ela foi curada de hanseníase, de lepra, né? Então, eu falo para as pessoas, não fique preso a um dom. É que nem falar na palavra de Deus, a gente estava até falando do livro, desse livro aqui, Ativando os Dons do Espírito Santo, que eu falo, no começo do livro, eu falo de uma visão geral dos dons, não é? Funcionamento dos dons espirituais. E aí eu vou falando desse entendimento bíblico dos dons. E se você pesquisar no grego, eu estava até falando do autor Derek Prince, né, de alguns autores que a gente lê e pesquisa na Bíblia, no grego, e ele fala que não existe só dons de curar, que está no plural. Tem os variedades de línguas, discernimentos dos espíritos, uau, que é fantástico. E tem também operações de milagres. Não é operação, no grego é operações, é no plural, operações de milagres. Ou seja, então o que eu falo para as pessoas? Mesmo que Deus esteja te usando num rio, às vezes, não, Deus só está me usando para curar a coluna. Não, tudo bem, mas cara, aumente sua fé para você ser usado nos 9 dons. E outra, para curar tudo. Né? Não se limite, vai para cima de tudo, que Deus quer te usar. Por exemplo, eu não sou profeta de ofício, eu sei que eu não sou um profeta de ofício, mas direto eu boto a mão na pessoa, vê um download do céu e eu começo a liberar algo sobre ela, depois ela vem para mim e fala, tudo que você falou, Deus confirma, é confirmação de Deus, né? Então eu acho isso maravilhoso, uau, que legal. Que legal. Então, quando você se coloca como um vaso disponível, Deus faz. Que às vezes tem gente que vai assistir o Podercast ou que está no culto, que ela fala assim, Senhor, qual que é meu dom? Qual que é meu chamado? E fica ali sentada. Gente, aí eu falo, dê o seu passo, dá o primeiro passo, se coloque à disposição, se ofereça aquilo que você acredita que você carrega, que Deus liberou sobre você, que o dom vai se manifestar através de você, e aí você vai ver, vai vivenciar surpresas do céu,
né? Então é isso. Aí Deus vai falar, funcionou, vou fazer isso. Então vai acontecendo esse crescimento, não é?